Oi, alunos da Rede Municipal de Educação de Picos. Vocês estão bem? Eu desejo que sim. Então, aqui estamos nós para o vídeo 4 do componente curricular Língua Portuguesa. Professora Crislândia, aguardando você, aluno do sexto ano, para darmos continuidade a este capítulo, Diário, Registro do Eu no Mundo. E dentro deste capítulo, nós temos como subtítulo Como nos comunicamos? Então, convido você a prestar atenção ao primeiro slide, que apresenta a vocês uma forma de comunicação. Mas, antes de apresentar essa forma, vale ressaltar aqui que vocês tiveram contato com alguns textos, né, de diário. Esse capítulo, vocês tiveram contato com o diário de Marina, alguns trechos do diário de Slata, com o diário de Helena Morley, né, Minha Vida de Menina. E nesses textos, nós podemos concluir que o diário é uma forma de comunicação, é um meio de comunicação. Mas eu pergunto a vocês, apenas o diário é uma forma de comunicação? Apenas a conversação entre pessoas é uma forma de comunicação? Não, nós temos outras formas de comunicação. E essas formas de comunicação é que vão nos permitir entender a linguagem ou a língua que será utilizada na comunicação. Então, aqui começando, eu apresento a vocês o teatro, que é uma forma de comunicação. O teatro é uma forma de comunicação que não usa necessariamente a conversação para se comunicar. Existem outros elementos, tá, de linguagem para a comunicação do teatro. Por exemplo, a imaginação do público. Sim, a imaginação do público é uma forma de linguagem. Observem essa imagem que foi retirada do livro de vocês. Caso vocês tenham a oportunidade de folheá-lo, ele se encontra na página 32, tá? E essa imagem, ela é de uma peça teatral de um italiano e nos remete à peça do Pinóquio, tá? E nessa imagem nós vemos um cenário, e nesse cenário alguns elementos teatrais, como por exemplo o azul claro, representando o mar, um barco, né, que leva o público a imaginar que ele está dentro do mar. Nós temos o azul escuro, que representa o céu. E esses elementos teatrais, eles servem aí para aflorar a imaginação do público, está certo? Além desses elementos, nós também temos os figurinistas, tá? Que vão fabricar roupas e acessórios que também vão ajudar o público, né? Os leitores a entender a situação que eles estão vivenciando. As roupas dizem muito da situação que estamos vivendo, né? Nós temos um tipo de roupa para cada situação que nós vivenciamos. Nós não podemos ir à praia usando um longo, né? Nós não podemos ir a uma festa de gala usando biquíni ou usando uma roupa para caminhada, academia. Então, a roupa também é uma linguagem, tá? E numa peça teatral, ela também ajuda o leitor a compreender a situação que está sendo ali vivenciada. Além da imaginação do público, dos figurinistas, nós temos os atores como forma de linguagem no teatro. Os atores, por sua vez, eles vão exibir expressões faciais, expressões corporais, que traduzem sentimentos.
tá? Não só a conversação, mas vão usar expressões faciais e corporais para traduzirem seus sentimentos. Então, numa vertente aí do teatro, nós temos figurinistas, atores e imaginação do público como forma de linguagem, está certo? E no processo de comunicação, gente, nós temos os interlocutores. Quem são os interlocutores no processo de comunicação? São as pessoas envolvidas no processo comunicativo. Emissor, receptor. Entre um emissor e um receptor, nós temos uma linguagem. Mas quem é o emissor? É a pessoa que transmite uma mensagem. E quem é o receptor? É a pessoa que está recebendo, captando a mensagem. E entre um emissor e um receptor, nós temos a linguagem, que pode ser ou não entendida pelo receptor. Se nós tomarmos como exemplo a situação vivenciada, quem é o emissor nessa situação aqui? A professora. Ela está transmitindo uma mensagem a você, aluno, que é o receptor. E a linguagem é a nossa forma de comunicação. Além do emissor, do receptor e da linguagem, no processo de comunicação, nós ainda temos um contexto, né? Essa inter-relação emissor, receptor, linguagem, nós temos um contexto, que é a situação, o ambiente em que se passa. Pode ser uma casa, pode ser uma igreja, uma escola, na rua. Então, o contexto é o ambiente em que se passa aquele ato de comunicação, tá? A linguagem, ela nos dá inúmeras possibilidades de aprender, de explicar o mundo, além de nos permitir criar outras realidades. A linguagem nos possibilita a comunicação com o público através de sinais, símbolos e códigos. O motorista, quando ele está numa via pública, ele recebe mensagens através de sinais, sinais de trânsito. Através daquele sinal, ele vai entender uma mensagem, se ele pode avançar o sinal, se ele deve aguardar o sinal, a velocidade que é permitida naquela via, se ele pode dobrar à direita, se ele não pode estacionar naquele espaço. Então, os sinais são uma forma de linguagem no processo de comunicação. Os símbolos, se você vai a um restaurante, você recebe um cardápio, nele há alguns símbolos indicando ali alguns alimentos, sopa, suco, sobremesa, salada, né? Esses símbolos nos permitem essa comunicação. Então, os símbolos são exemplos de linguagem. No espaço público há muitos símbolos: silêncio, proibido fumar, banheiro masculino, banheiro feminino. Então, aqueles símbolos nos transmitem uma mensagem. Ali é uma forma de linguagem. Os códigos, na linguagem, nós temos os códigos, por exemplo, letras, números, servem para escrever. Então, é uma forma de linguagem. Então, nós podemos nos comunicar através de sinais, de símbolos, de códigos, ok? A linguagem, ela é diversa, tá? Além do diário, do teatro, dos sinais, dos códigos, dos símbolos, nós também temos um tipo de comunicação que é o anúncio publicitário. Essa imagem também foi retirada do livro de vocês, tá? E o anúncio publicitário é um tipo de linguagem e tem como objetivo convencer o leitor a participar de uma missão, tá? De um ato. No caso aqui, ele convida você a preservar o meio ambiente. E o que ele faz para motivar o público? Ele mostra uma imagem com dois lados. Um lado, ele apresenta efeitos nocivos à natureza por conta da ação humana. E do outro, ele mostra uma paisagem preservada, tá? Que recursos ele usa
né, para motivar o leitor. Que recursos de linguagem ele utiliza? Ele utiliza um texto escrito, que você não consegue visualizar, por isso que ele foi ampliado aqui, tá? Olha, ele está bem pequeno e ele foi ampliado. Então, aqui há um texto escrito, certo? É um recurso de linguagem que o anúncio utilizou. E nesse texto diz assim: que movimento você vai fazer? Greenpeace, Felice. Então, aqui ele faz uma pergunta, ele te indaga sobre a situação. Greenpeace é o movimento, né, não governamental, é uma ONG que cuida do meio ambiente, e ele te faz um convite, felice ao Greenpeace, e venha para essa luta, essa missão de cuidar, de preservar o meio ambiente. As cores, percebam que aqui ele faz um jogo de cores, tá? Essa parte aqui, escura, com cores mortas, marrom, preto, cinza, ele mostra uma paisagem morta, degradada pela ação do homem, destruída. Do outro lado, ele mostra uma paisagem verde, preservada, com vida, né? Então, o verde aí está mostrando a vida. Ele faz esse jogo de cores e o jogo de posição dos elementos da cena. Um lado cores escuras, que mostram um ambiente sem vida, e o outro elemento da cena é a natureza viva. Então, aí são recursos de linguagem que o anúncio publicitário utiliza, certo? Então, além do diário, do teatro, dos símbolos, códigos, sinais, o anúncio publicitário, nós ainda temos a dança como uma forma de comunicação. A dança é uma forma de linguagem. Pela dança, nós também podemos passar mensagens. Essa primeira imagem aí mostra dançarinos de breakdance, que é uma dança de rua. Nessa dança, eles vão mostrar a situação em que eles vivem, tá? É, pode ser na rua, pode ser na favela, pode ser periferias, né? O fato é que eles, por meio da dança, vão traduzir a situação que eles vivem, passam uma mensagem. A outra imagem é uma dança de frevo, tá? Que mostra aí a cultura de um povo, no caso aí o povo do Pernambuco, tá? No estado da nossa região Nordeste. Mostra aí a cultura do povo. Então, a dança tem esse poder de comunicação. A dança é uma forma de linguagem. Está certo? Depois de conversarmos um pouco sobre algumas formas de comunicação, é hora da atividade. Gostaria que você tomasse em mãos o livro de língua portuguesa, caso você disponha do mesmo, leia e responda as páginas 32 a 36, fazendo aí um aprofundamento desse assunto com o seu professor de sala. Eu espero ter contribuído, né, de alguma forma para este momento de aprendizagem, onde a comunicação é feita assim, virtualmente, tá? Me despeço aqui de vocês, agradecendo imensamente a sua atenção e até a próxima aula.